Fala pra mim, você já se pegou, não minta, fazendo alguma atitude, tendo alguma reação que você não esperava? Por exemplo, uma reação mais explosiva, ou de repente era pra você tomar uma atitude e quando foi tomar essa atitude, não tomou essa atitude. Mas quando você chegou em casa e foi analisar aquela reação que você teve, nem você mesmo entendeu o motivo. Ficou pensando, por que que eu fiz isso? Sabe por que que isso acontece? Justamente por causa da falta de se conhecer. É aqui que entra o autoconhecimento. Então vamos desmistificar um pouco do autoconhecimento, ver quais os mundos que a gente pode trabalhar. Olha, o legal da gente começar a estudar o autoconhecimento é porque a gente vai desenvolvendo uma habilidade que é conhecer o que passa com a gente, o nosso mundo interno, os nossos pensamentos, as nossas emoções. E aí sim, lembra que a gente falou da reação? A gente começa a entender por que a gente reage a certas coisas que vão acontecendo perante o nosso dia a dia. Então, quanto mais a gente desenvolver o autoconhecimento, mais a gente vai ganhando a habilidade de nos conhecer. Quando eu tô falando que a gente tem que se conhecer, eu tô falando de um mundo interno nosso, de compreender a nossa verdadeira essência, como somos, além de falar o nosso nome, a nossa idade, a nossa profissão. Então, por exemplo, quando eu falo, eu sou a Olivia Ismério, que eu sou terapeuta, que eu sou instrutora, que hoje eu tenho 39 anos, vocês estão vendo como eu estou colocando uma informação que ela não é constante? Porque se você for reparar, na minha parte profissional, antes de ser terapeuta, eu tinha outras profissões. Eu também era instrutora, mas de outros assuntos. Eu não tenho só 39 anos, sempre tive 39 anos. Também já tive 5, 15, que Deus queira que eu tenha muitos mais. Mas vocês entendem que é um processo, o autoconhecimento? Ele vai vindo junto com você? Então é muito mais saber sobre a nossa essência, do que realmente é constante. Porque datas, como a idade ou o meu nome, eu hoje, como a gente fala nesse mundo holístico, eu estou a Olivia. Mas não quer dizer que eu sempre fui a Olivia. É isso que a gente fala quando a gente está se conhecendo. Quais são as suas crenças, quais são os seus valores, seus pensamentos. Isso é o mundo do autoconhecimento. Então, quando a gente aborda esse mundo, a gente vai ver que pode começar tanto pelo lado profissional, como a gente pode começar pelo lado do autoconhecimento na parte familiar, amorosa. Então, a gente vai começar a separar dessa série de vídeos sobre o autoconhecimento vários pilares e como ir desenvolvendo dentro de cada pilar do autoconhecimento. Quando a gente começa a se aprofundar nesse assunto, a gente começa a perceber como que os outros nos veem, mas também como que a gente se comporta no mundo que a gente vive. Quais são as nossas atitudes, as nossas reações e também as nossas ações. A vida, ela é feita de escolhas. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então aqui a gente já pode falar que desenvolver o autoconhecimento nos dá muito mais poder na vida. Porque se a gente começa a conhecer mais sobre os nossos medos, sobre as nossas fraquezas, como também sobre as nossas forças, como também as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas crenças, as nossas buscas. E é aqui, nas nossas buscas, que a gente começa a falar que o autoconhecimento, ele está dividido em alguns pilares na nossa vida, que é muito mais fácil você trazer o seu caderno e ele ser seu aliado, porque assim você vai começar a descobrir sobre a vertente da sua família, por exemplo, a sua vertente financeira, a sua vertente de relações. O autoconhecimento, ele pode ser tanto no ambiente pessoal, também quanto no ambiente profissional, por exemplo. Aqui no canal, você já deve ter visto eu falar várias vezes sobre o despertar da consciência. Pois é, o autoconhecimento, ele joga a nosso favor nesse caminhar, nesse trilhar da consciência, porque ele amplia a nossa forma de nos relacionarmos com a vida. Relacionar com o ambiente que a gente está, com os animais, com os estudos, tudo. Lembra que a gente falou que o autoconhecimento, ele muito nos ajuda com as nossas crenças, com as nossas buscas? Pois é, o despertar da consciência é uma busca interna, é uma busca de compreender qual é esse mundo interno. Então, olha, pega o seu caderno e coloca ele para jogar junto do nosso time, para cada vez mais você se conhecer.
Assim, você vai conseguir rastrear tanto os seus hábitos quanto os seus comportamentos também. E uma vez que você rastrear o seu comportamento, os seus pensamentos, você consegue mudar aqueles que não são positivos, aqueles que não estão te levando no caminho que você está desejando. É através do autoconhecimento, desse poder que eu estou falando para vocês de escolha. Então, uma vez que eu entendo que esse pensamento ou que esse comportamento não está favorecendo para minha essência, para minha evolução, opa, aqui eu achei o problema, aqui eu começo a transmutar, aqui eu começo a mudar, aqui eu começo a me mudar. Quando a gente desenvolve o autoconhecimento, fica muito mais fácil da gente localizar e nos entender qual é o nosso propósito na vida e encontrar o caminho genuíno da nossa felicidade. Sabe aquela felicidade mais profunda, a felicidade da essência? Então, com o autoconhecimento, esse caminho fica mais fácil, porque a gente já tem um norte. E aí fica mais fácil de entender também quando eu falo que o autoconhecimento te dá poder. Esse caminho do autoconhecimento, você tá vendo que não tem como separar também do seu caminho espiritual, do seu caminho de desenvolvimento pessoal. Sempre tá alinhado também. Eu preciso confessar para vocês que quando eu vou fazer essas temporadas de estudo com vocês, é claro que eu também tô me despertando. Então, olha só como acontece isso no nosso dia a dia. Quando eu fui gravar esse vídeo, arrumei o cenário, tive meu dia anterior fazendo ali os estudos, vendo qual é a pauta, o que a gente ia trazer. Ok, me monitorei, rastreei e ó, vamos gravar. Pois quando fomos gravar, pronto, começou várias coisas a acontecerem. E eu vi que as minhas ações, as minhas reações não eram exatamente do jeito que a maioria está acostumado, inclusive eu, que é um posicionamento às vezes mais calmo, mais passivo. Pelo contrário, comecei a ficar com muita raiva, porque eu não conseguia me concentrar. Olha aí, já respondi, porque eu não conseguia me concentrar. Então, uma das técnicas que a gente pode falar para o autoconhecimento chama 3 a 5 vezes o porquê. Então, por que eu não consegui gravar? Porque eu estava me irritando. E aí eu vou lá perguntar de novo, por que eu estava me irritando? Olha eu me conhecendo. Eu estava me irritando, comecei a ver que eu estava tendo atitudes grosseiras. Eu gritava de raiva, gente. Eu vou ver se eu consigo colocar algum bastidor. Se eu não conseguir, me desculpa, porque devo ter até deletado de tanta raiva que eu tava. Então eu não conseguia o quê? Me concentrar. Quando eu fiz o segundo porquê, por que eu não me concentro? E aí eu consegui entender que era o quê? É porque tinha cachorro latindo na vizinhança. É porque tem uma obra aqui do lado. Enfim, tinham várias coisas que estavam tirando a minha atenção de gravar o vídeo para vocês. E isso me deixou irritada. Bom, fiz 3 porquês aqui e aí eu entendi. Não tenho como mudar o cachorro latindo, até porque todo mundo sabe que aqui eu tenho muitos bichinhos. É o jeito dele se comunicar e tá tudo certo. O problema é que foi na gravação. Também não tenho como mudar o horário que o moço vai estar trabalhando na obra do meu vizinho, não é? Mas eu tenho como mudar como eu me porto. Não sei se vocês repararam, mas eu tô num cenário diferente. E foi isso que eu fiz, no dia a dia, me conhecendo. Eu sabia que se eu continuasse naquele ambiente onde eu estava tentando gravar, não ia sair um vídeo legal. Eu ia estar estressada, eu ia estar... como eu me conheço, e não era o objetivo de passar, porque eu sempre quero vir pra cá mais alegre, mais feliz, não é sempre assim que eu tô nos vídeos? Eu separo os momentos onde eu tô no meu pico de alegria para poder vir gravar para vocês, no meu pico de felicidade para vir gravar para vocês. Então, como eu já conheço como funciona, eu olhei e vi que aquela cena não estava me favorecendo. E aí eu joguei com autoconhecimento a meu favor. Mudei o cenário. Vim me recolher em um outro ambiente onde eu conseguia ter uma acústica melhor, onde eu conseguiria ficar com uma relação muito mais fácil com a câmera e assim poder falar como que é o autoconhecimento e desenvolver ele no dia a dia. Bom, contei um pouquinho de mim aqui. Como eu falei, eu espero vocês aqui no comentário. O que hoje vocês conseguiram perceber que vocês tiveram uma atitude mais grosseira, mais ríspida, ou às vezes com medo de alguma ação, e que depois, quando vocês começaram a fazer por que isso, por quê, no mínimo de 3 a 5, você consegue achar o que lhe causou. Então, como eu vi na minha situação, eu mudei e coloquei um novo ambiente. Mas se fosse em outra situação onde a gente pode descobrir aí um medo, um trauma, algum gatilho que dispara em você, e aí é legal a gente ter as sessões que a gente tem de terapia, com as diversas formas de terapia, porque são vários mundos que a gente pode trabalhar, né?
Então, é legal onde você vê qual é a terapia, qual é a técnica, qual ferramenta melhor se adapta a você. Eu conheço as minhas. Uma eu sempre falo, é o caderninho. E é isso, pessoal. Espero encontrar com vocês nos próximos vídeos sobre o autoconhecimento. Espero poder dividir muitas coisas que eu estou descobrindo sobre eu mesma, sobre a minha parte profissional, sobre a minha parte pessoal. Enfim, estou adorando poder cada vez mais interagir com vocês. Encontro com vocês aqui nos comentários e não esquece de dar o nosso joinha. E se você não é inscrito aqui no canal, aproveita esse momento e também já se inscreve. É isso, pessoal. Tchau, tchau!